O The Game Awards talvez não seja o evento mais importante na indústria dos jogos, porém ele com certeza é de longe o mais popular e o mais assistido também. E com isso, ele traz sempre novos trailers e novos anúncios de jogos, e ele se tornou bem relevante nesses últimos anos. Os indicados para a Game of the Year já foram anunciados e tem uma polêmica bem grande acontecendo aí no mundo dos videogames e eu vim comentar para vocês aqui. E os indicados desse ano foram Astro Bot, Balatro, Black Myth Wukong, Elden Ring Shadow of the Erdtree, Final Fantasy VII Rebirth e Metaphor ReFantazio. E pelos indicados você já consegue imaginar qual foi a polêmica desse ano, né? Que foi a indicação de Elden Ring Shadow of the Erdtree, que pra muita gente nem deveria estar aqui indicado por ser uma DLC, né? E hoje eu vim falar pra vocês aqui a minha opinião, o que eu acho sobre isso, o que eu acho sobre uma DLC ser indicada a GOT, né? E também sobre alguns influenciadores que fizeram alguns vídeos aí que eu assisti e quero comentar sobre também. Bom, deixando claro aqui já no começo do vídeo também que pra mim o Game of the Year é facilmente o Wukong, tá? É de longe o melhor jogo do ano. Eu acho que ele conseguiu ser um Souls-Light, vamos dizer assim. Ele consegue ter as mecânicas de Souls, mas um pouco mais tranquilas, talvez um pouco melhor pra quem nunca tenha jogado. E também ele é muito divertido, as fases são lindas, as animações depois de cada capítulo. Cara, eu acho que eu nunca vi uma coisa tão bonita quanto aquilo. Cada uma, são 6 capítulos diferentes, né? Então são 6 animações e cada uma é um estilo de arte diferente. A mecânica do jogo é muito boa, as animações são muito boas, as ideias que eles tiveram de inimigos, cada inimigo um diferente do outro, principalmente dos bosses, né? Que eles tiveram uma criatividade absurda de fazer. Claro, nada é perfeito e ele também tem seus problemas. Tanto que eu fiz um vídeo aqui no canal falando os verdadeiros problemas de Wukong, na minha opinião. E se você quiser ver essa crítica que eu fiz ao Wukong, mano, o link vai estar aqui na descrição. Eu vou deixar no quadradinho do final do vídeo também. Depois de assistir esse aqui, se quiser ir lá assistir também e ver se concorda comigo ou não. E sobre a polêmica sobre a DLC de Elden Ring não participar, pra mim eu acho que tem dois lados da história, tá? Primeiro é uma DLC. Eu vi gente falando que é um tapa na cara dos devs que fazem jogos e demoram pra terminar a fazer os jogos deles. E eu vi gente defendendo também essa indicação. Bom, e eu acho o seguinte, rapaziada. Eu acho que se não tem nada melhor pra indicar, mano, não tem problema. A DLC do Elden Ring, ela beira a perfeição. Não é todo ano que sai uma DLC que é melhor que 99% dos jogos que foram lançados naquele ano. Que é o que aconteceu com a DLC de Elden Ring. É a melhor DLC, acho que já criada em um jogo. Primeiramente é isso, sabe? Ela conseguiu pegar o que o jogo base faz e deixar melhor. Ela adiciona coisas novas, mecânicas novas, armas novas, estilos de lutas novos, bosses novos, obviamente, né? E muito mais difíceis também. Mas claro, tem o lado ainda que simplesmente é uma DLC. E eu realmente acho que a DLC do Ring não ganha o Game of the Year. Independente de você concordar ou não comigo, ela não ganha. Porque ela simplesmente é uma DLC. E isso já faz ela perder pontos só por ela ser uma DLC. E eu tenho uma opinião também que talvez remake nem deveria estar participando. Eu vi gente falando, o remake tem que ganhar. O remake, talvez seja um ano de você premiar os remakes, né? Eu não concordo com isso. Eu acho que com uma DLC ser indicada, e isso pode ser um indicativo para as empresas focarem em fazer DLC do que fazer jogos novos, mas fazer remake também. Se você premiar um remake, é o mesmo pensamento. Então, assim, por que pode um e não o outro? Claro que remakes são diferentes de DLC, eu entendo isso também. Por exemplo, o remake de Final Fantasy VII, cada um das duas partes que foram lançadas até agora tem 50 horas de jogo. O jogo base, se eu não me engano, tem 40 horas, né? Algo assim. Então eu entendo que eles aumentaram a história e estão se aprofundando mais. Mas ainda assim eles usam o nome Final Fantasy VII, sabe? É fácil, entre aspas, eles entrarem no Game of the Year só pelo nome. Não digo nem por ser, se fosse um jogo ruim, talvez ele entrasse. Não, só o nome Final Fantasy VII já traz os olhos, né, dos jurados pra ele por ter o nome Final Fantasy VII. As pessoas falarem, um remake tá sendo indicado pra Game of the Year. Então quer dizer que se a gente fazer remake, a gente pode entrar lá. Então isso é perigoso também pra indústria. E outro ponto que eu bato aqui é que a DLC da Drink ser indicado é bom pros desenvolvedores ver que se você fizer algo bom, algo que a galera goste, ele vai ser indicado, independente do que seja. Então às vezes é melhor os caras focarem em fazer uma DLC muito foda do que um jogo novo com um prazo apertado e que saia todo cagado e que todo mundo odeie, sabe? A gente vê vários jogos AAA saindo todo ano e um sendo mais fracasso que o outro, ou saindo com muitos erros, ou saindo com muitos bugs, ou incompleto, ou algo do tipo, porque cada vez mais as empresas têm menos tempo de desenvolver e é mais caro. Resumindo aqui, a minha opinião é a seguinte: se for tirar DLC,
tem que tirar os remakes também do Game of the Year. Quer fazer só de jogos que saíram esse ano, independente do remake seja um jogo quase novo, igual que é do Final Fantasy, ou seja uma DLC igual que é do Elden Ring. E eu bato na tecla novamente, a DLC de Elden Ring é algo que não sai todo ano. A DLC de Elden Ring ser indicada esse ano, não quer dizer que no ano que vem vai ter uma DLC que vai ser indicada. Não vai, porque como eu disse anteriormente, a DLC de Elden Ring é algo único, é algo que a gente não tinha visto até hoje. Ela é considerada a melhor DLC que já saiu na história dos jogos, então assim, é diferente, é algo diferente aconteceu. Eu quero comentar mais uma coisinha também, que eu vi o vídeo do BRKS Edu, e ele disse que o Black Myth Wukong não deveria nem ser indicado pra Game of the Year. Eu vou deixar o vídeo dele na descrição aqui, já que eu citei ele, né? Eu acho que eu nunca discordei tanto dele quanto essa vez. Eu entendo ele não ganhar, talvez ele perder, pode ser que aconteça, mas ele não ser nem indicado, eu acho que pra mim é impossível, assim, pensar em um Game of the Year que não tenha Black Myth Wukong lá. Eu fui até atrás dos dados aqui pra ter uma ideia, eu até deixei anotado aqui, ó. O Black Myth Wukong teve um pico de pessoas que foi de 2.406.967. Isso só na Steam, tá? Então, assim, ele ficou no top da história da Steam em segundo lugar. Não tem como você ignorar um jogo que tá no top 2 da história da Steam com pico de player, sabe? Ainda mais um jogo de R$ 300 single player. Isso eu tô levando em consideração só a Steam, né? Então, assim, você ignorar um jogo que vem de uma empresa pequena, que é single player, R$ 300, ele era muito bonito pra ser real. Se duvidar, pra mim, ele é o jogo que mais faz jus à indicação, sabe? Pelos números, pela qualidade, por tudo que ele representa. Ainda mais representando uma cultura que a gente não tem muito acesso, que é da China, né? No sentido de jogos mesmo, assim. É engraçado que você vai ver críticas no Metacritics, ou em alguns lugares especializados, assim, eles falam, ah, você tem que saber da cultura da China pra jogar esse jogo. E não é verdade. Esse jogo ele faz com que você vá atrás pra saber mais ainda. Porque aquelas cutscenes, elas contam as histórias e instigam você a querer saber mais. Eu, por exemplo, fui atrás do livro A Jornada do Oeste, pra quem não sabe, é o livro que conta a história do Wukong, né? Porque eu queria saber mais sobre, sabe? Ela instiga você a querer saber mais. E claro, como eu disse lá no começo, ele tem seus problemas, ele tem tudo, as paredes invisíveis. Eu não achei que é tão repetitivo o mapa, eu acho que o do gelo talvez seja mais, mas tirando ele, o resto é muito diferente, cada parte é muito diferente. Enfim, não vou ficar falando muito sobre as partes ruins do jogo, porque já fiz um vídeo sobre isso, mas pra mim não tem um jogo que faz mais jus à indicação do que ele, sabe? Eu não tenho acesso a Final Fantasy pra jogar, porque é só Play 5, Astrobot a mesma coisa. Balatro, eu queria que ele ganhasse, sabe? Se o Kong não ganhar, eu quero que ele ganhe. Porque deve ser muito massa ver um jogo indie ganhando Game of the Year. Elden Ring, apesar de eu ter defendido mais do que criticado a indicação, eu acho que não deveria ganhar por ser uma DLC mesmo. Eu acho que não vai ganhar. Pero impossível ele ganhar. Apesar de que, se dependesse dos jogos que fossem indicados, ele ganharia. Eu acho também que o Game Awards não vai jogar a reputação no lixo, assim, indicando uma DLC pra Game of the Year, sabe? Mas também, se ganhar, vai ser um tapa na cara dos desenvolvedores, das empresas que estão fazendo um jogo de qualquer jeito, lançando de qualquer jeito, e mostrando que se você fizer um produto bom, independente do que seja, ele vai ser premiado. E o Metaphor não é o tipo de jogo que eu curto. Eu RPG em japonês, também não comprei ele, porque ele é caro, enfim. E só pra deixar bem claro aqui, eu entendo que o Edu falou, e até concordo com algumas coisas que ele falou lá, mas eu acho que o Wukong não ser nem indicado, eu acho que ele passou um pouco do ponto. Mas eu entendo os pontos dele, mas eu não concordo. Mas é isso, rapaziada, eu acho que Game Awards é sempre assim, cada um tem sua opinião, cada um tem sua visão das coisas, né? Eu vi gente falando que o Kong vai ganhar, vi gente falando que o Metaphor vai ganhar, vi gente falando que Final Fantasy merece ganhar, mas eu ainda fico na dúvida se um remake ganha um Game of the Year, seria tão menos ruim quanto uma DLC ganhar? Eu vou deixar esse ponto aí pra vocês pensarem. Mas comentem aqui embaixo a opinião de vocês, se vocês acham que uma DLC deveria competir no Game of the Year. Talvez tivesse uma categoria própria, a DLC seria melhor, mas como não tem, então eu também não vejo por que não, já que remakes são permitidos. Mas deixa aqui nos comentários então a opinião de vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não deixe de me acompanhar também nas lives, tá? Tô fazendo live toda terça e toda quinta-feira em twitch.tv/tilapiaboss e no YouTube em Tilapia Boss Live. E lembrando também que estaremos em live no dia do Game Awards, dia 12/12. Marquem na data de vocês. Lembrando também temos shorts e TikToks quase todos os dias no Tilapia Boss Live e no TikTok Tilapia Boss _, rapaziada. Muito obrigado a todos. É isso, tamo junto, valeu!